a gente vai falar sobre o novo coronavírus, né, que agora ele tem um novo nome, né, que é Covid-19. Né, ele chamava antes, 2019, nCoV, que era de novo coronavírus, e agora ele chama Covid, que é de Coronavirus Disease, né, 19, em relação ao ano que foi identificado. Bom, essa apresentação, na verdade, ela foi pensada como uma das atividades de recepção dos alunos de volta às aulas, né? Mas, diante da questão de muito interesse pelo assunto, né, a gente achou por bem abrir para os meios digitais. Né? Então, vamos ver se a gente consegue aproveitar da melhor maneira. E dizer que a gente vai fazer uma apresentação inicial em torno de uns 30 minutos e depois fica aberta para as perguntas, uma coisa bem à vontade, né? Como que foi a identificação desse novo coronavírus, tá? A identificação começou através da identificação, né, no contexto da cidade de Wuhan, de que tinha alguns casos, um cluster, né, quando a gente tem um conjunto de casos semelhantes, de uma pneumonia de origem não definida. Tá certo? E o que é essa pneumonia de etiologia não definida ou desconhecida? É uma vigilância que foi elaborada na China, justamente pelo fato de ter acontecido o SARS, né, que foi um surto de um outro coronavírus, que esse surto foi entre 2002 e 2003, e criaram essa definição, que é o quê? É um paciente que apresenta febre, uma evidência radiológica de pneumonia, só que com contagem baixa de leucócitos ou linfopenia, ou contagem normal de leucócitos, ou seja, não tinha leucocitose, porque leucocitose fala por infecção bacteriana. Então, nesse caso, o paciente que era instituído o tratamento antibiótico num período de 3 a 5 dias, se ele não melhorasse, ele entrava no critério de uma pneumonia de origem desconhecida. Né? Eram feitas investigações para todos os vírus já conhecidos, se não encaixasse em nenhum deles, entrava como esse critério. O que aconteceu foi que, em dezembro, foi identificado esse conjunto de pacientes, tá certo? Durante a investigação, identificou-se que eles tinham um vínculo comum, que era no mercado de frutos do mar e animais silvestres que tem lá na cidade de Wuhan, que tem animais, inclusive vendem animais vivos. Né? Durante a evolução fecharam o mercado de modo a diminuir a transmissão. Né? E, finalmente foi identificado o novo coronavírus como causador daquelas pneumonias que estavam acontecendo, e finalmente a China publicou a sequência genética do vírus para poder ser feito exames específicos de PCR contra esse vírus, tá certo? É interessante notar que mesmo antes de identificar o vírus, já tinha sido fechado o mercado. A outra coisa, desde o início, alguns casos, os que estão mais escuros são os casos que são ligados ao mercado de Wuhan. Alguns deles desde o início, já não tinham ligação direta com o mercado de Wuhan. E depois que fechou, continuou tendo casos novos, demonstrando que a transmissão estava se dando de pessoa para pessoa. E isso faz toda a diferença. Porque um outro coronavírus que hoje existe no planeta, né, que é o MERS-CoV, que é um coronavírus do Oriente Médio, ele é extremamente grave, mas a transmissão se dá sempre de um camelo para uma pessoa, e de pessoa para pessoa a taxa de transmissão é muito baixa. Então, as ocorrências de casos secundários ocorrem principalmente em ambiente hospitalar. Então é mais fácil conter a transmissão, coisa que esse coronavírus não tem essa característica. Ele tem uma transmissão mais fácil entre pessoas. Então foi identificada aqui na microscopia eletrônica a imagem do coronavírus, né, e causando um quadro de pneumonia atípica. Bom, a China, como vocês devem ter acompanhado, rapidamente teve uma reação extremamente intensa, né? Em um prazo de uma semana foi construído esse hospital para 1000 leitos,
né? É uma população que na cidade de Wuhan tem 11 milhões de habitantes, então, e além de é um polo regional, a província toda tem mais de 40 milhões de pessoas, então foi uma situação bem dramática e a resposta foi muito rápida. A situação atual de evolução dos casos ainda tem aumentado a cada semana, né? A cada dia é publicado pela Organização Mundial de Saúde atualizações, tá certo? E o número de mortes também tem aumentado, tá certo? E o mais preocupante, inclusive, é que essa questão de ocorrência de casos em outros países fora da China. O número de casos a cada dia na China não está aumentando, sim. Ou seja, aumenta o número de casos acumulados, não é? Mas o número de casos novos a cada dia está em torno sempre de uns 2.000, né? Já foi pior, já chegou até 4.000 de um dia para o outro, mas lembrar que não são casos necessariamente novos, são casos que são reportados e confirmados. Alguns foram colhido material antes e estão confirmando agora. Então a gente não tem exata precisão de quando que foi o início de sintoma de cada um desses pacientes. Uma outra questão é a questão das viagens, né? Existem casos em outros países que não reportam viagem para a China, tá certo? Então são esses casos em azul aqui, e nos últimos dias tem aumentado muito os números de casos num navio que está atracado no Japão, que é considerado caso como se fosse no Japão, mas de fato está isolado, eles estão em quarentena e só sai de lá quem está com sintoma e vai diretamente para o isolamento, tá certo? Então é uma grande parte dos casos que saem fora da China. Mas mesmo assim tem outros casos que são esses em lilás aqui, que são os casos de pacientes que não viajaram e não têm contato exterior. Hoje o que a gente tem em Hubei, 74% dos casos é na província de Hubei, que é onde começou o problema, e no restante da China 25% e só 1% fora da China. Um país que preocupa de maneira importante é Singapura, uma vez que essa transmissão toda está se dando sem contato com pessoas da China. Começou uma cadeia de transmissão que ainda não foi interrompida em Singapura, tá certo? Até o meio-dia de ontem eles tinham identificado já 608 suspeitos que já tinham exames negativos e ainda faltam mais 43. Tem 1.124 contatos próximos, dos quais já estão em isolamento 989, já estão em quarentena, pessoas que tiveram contato com os pacientes. Isso porque a Singapura é uma cidade muito populosa e já teve um problema importante quando teve a epidemia de SARS. Lá teve um surto secundário da epidemia de SARS, que foi de 2002 e 2003. Então, a resposta tem sido extremamente intensa em Singapura. Mas ainda a cadeia de transmissão não foi interrompida. Bom, o agente etiológico, né, só para a gente entender do que a gente está falando. Ele é um vírus que chama coronavírus justamente pelo fato de ele parecer uma coroa, porque ele tem um monte de espículas em torno do capsídeo viral, e na microscopia eletrônica dá a imagem parecida com uma coroa. Bom, existem coronavírus que são humanos, isso é muito bom a gente saber disso. Existem outros tipos de coronavírus, são 4 espécies de coronavírus que ocorrem regularmente entre as pessoas, que dão um quadro muito brando, muito parecido com um resfriado ou com uma síndrome gripal, tá certo? Os casos mais graves podem ocorrer em crianças pequenas ou paciente que foi imunocomprometido. Existem outros coronavírus que já causaram problemas importantes, né, que você já conhece, que é o que já falei, que é o SARS e o MERS-CoV, tá certo? Sobre o coronavírus humano, eles são responsáveis, em média, em torno de 15% dos quadros gripais que ocorrem anualmente são causados por coronavírus humanos, e ocorre uma alternância. A cada ano predomina um ou outro coronavírus, mais ou menos o que acontece
com, por exemplo, o vírus da dengue, que a gente tem quando tem uma epidemia de um vírus, a outra epidemia acaba sendo causada por um outro vírus. E esses ciclos, no caso do coronavírus, são ciclos que duram e volta depois de 2 ou 3 anos. Então aqui, predominou nessa onda aqui o OC43, nessa aqui foi o NL63 e aqui voltou depois o OC43, demonstrando essa alternância entre os coronavírus na população humana. Outra coisa interessante a gente reconhecer é que todos os coronavírus que são humanos um dia foram de outros animais, né? Isso ocorre não é só com o coronavírus, isso também ocorre com outros vírus respiratórios, como influenza, por exemplo, que eles acabam mudando de espécie. Quando isso acontece, acaba ocorrendo um surto entre humanos no mundo todo, que a gente chama de pandemia. No caso, a gente não está numa situação de pandemia ainda, pelo fato de que a situação está restrita à China. Então, através do sequenciamento genético dos coronavírus, é possível estimar quando que eles saíram do ambiente natural e passaram a se transmitir entre humanos, né? O NL63 estima-se que seja entre 600 e 800 anos atrás. O OC43 entre cerca de 120 anos atrás, o 229E 200 anos, e o mais recente seria esse HKU. Bom, o SARS, ele é um vírus que estava circulando entre um gato silvestre chinês, quando ele passou a ter contato com o humano e essa transmissão passou a se dar entre humanos. O surto foi contido, demorou um pouco mais do que um ano e se restringiu a Guangdong e acabou ficando por ali mesmo. Embora tenha havido transmissão em outros países, principalmente no Canadá e em Singapura, mas foram transmissões que não sustentaram dentro da população, porque as medidas de contenção foram eficazes. E o MERS-CoV, que ele tem, como eu já falei, um risco de transmissão, principalmente em ambiente hospitalar, porque ele tem uma capacidade de transmissão entre humanos que é mais baixa do que os outros vírus, né? Aqui para mostrar a árvore de filogenética, mostrando que a maioria dos coronavírus são de morcego, tá certo? Inclusive os coronavírus que hoje são humanos, eles já foram de morcego em algum momento e tem parentes, entre aspas, ainda circulando entre os morcegos, tá certo? Existem coronavírus também que são de roedores, de suínos, cães, eles circulam entre várias espécies animais. Aqui para mostrar os coronavírus que são humanos estão aqui, e aqui esse emergente que é o coronavírus que foi identificado agora. A transmissão, acredita-se que a transmissão seja por através de gotículas, tá certo? Muito em cima do padrão de transmissão do MERS-CoV e do SARS, e então isso não modificou, se utiliza isso como modelo de transmissão, não é? E isso faz uma grande diferença, porque se a transmissão se desse por aerossol, que é uma partícula menor, a possibilidade ou melhor, medidas de contenção seriam bem mais agressivas. O período de incubação médio, né, é de 5,2 dias e podendo chegar até 15,5 dias. Esse dado do Ministério, para homogeneizar a nomenclatura, a gente está pondo literalmente o que está no informe do Ministério da Saúde, para não ter dúvida. O período de transmissibilidade, em média, para os outros era de 7 dias, mas já foi identificado partículas virais em pacientes com sintoma até 13 dias para esse coronavírus. O paciente está com sintoma de tosse ainda e foi isolado o vírus, né, na secreção respiratória. Então aqui mostrando que o período do início de sintomas desde o contato
se concentra aqui nos primeiros 4 dias, mas podendo se estender até um período maior. Esse caso aqui é muito interessante, de uma transmissão que se deu de uma paciente que estava assintomática, uma chinesa, que teve na Alemanha e transmitiu para os contatos que tiveram lá. Ela começou com sintoma no retorno para a China. Então aqui, a visita dela para a Alemanha e aqui os encontros que ela teve de negócios quando chegou na China, que ela começou a desenvolver sintoma. Isso é um caso só isolado, mas preocupa. Por quê? Porque demonstra que o paciente assintomático tem condições de transmitir. E é interessante esse caso porque ele transmitiu, na verdade, ela transmitiu para 2 pessoas, e essas 2 pessoas transmitiu para mais 2, e já são hoje 14 pacientes que estão confirmados na Alemanha a partir de um único caso que chegou. Até agora a cadeia de transmissão já está contida, estão isolados, mas ainda está aparecendo casos novos. Então os pacientes estão em quarentena, mas ainda não dá para afirmar que a cadeia de transmissão foi interrompida, porque ainda tem muitos pacientes ainda no período de incubação. Então isso aqui é uma situação que ganhou atenção em razão de confirmar a transmissão de pacientes assintomáticos. Um outro caso que é muito interessante é essa família, que é uma família sadia que foi visitar uma outra família em Wuhan, que é de Shenzhen e foi para Shenzhen e foram para Wuhan. Ficaram lá no domicílio e voltaram. Alguns já começaram com sintomas ainda na viagem para Wuhan e no retorno foram confirmados laboratorialmente. Interessante que um dos pacientes que não teve sintoma tinha PCR positivo na secreção de orofaringe, de nasofaringe, demonstrando que um paciente que não desenvolveu em nenhum momento sintoma poderia, em tese, ter vírus ativo. Não dá para afirmar que estava transmitindo, porque PCR é um exame muito sensível e não garante que o vírus esteja em condições e quantidade suficiente para transmitir, mas é uma evidência de que isso pode acontecer. Então, esses 2 fatos, né, esse na Alemanha e esse cluster, fazem com que a gente fique muito preocupado em relação à capacidade de contenção das medidas que são utilizadas em saúde pública. Aqui, aquele paciente que eu citei sobre que estava americano, que eu citei que estava com eliminação de vírus positivo ainda, demonstrar o quê? Que ele chegou nos Estados Unidos, teve uma sensação de febre não medida e foi hospitalizado, tá certo? Durante a hospitalização, ele foi desenvolvendo uma imagem radiológica somente a partir do 9º dia de sintoma, uma imagem de condensação aqui na base esquerda e evoluiu com uma imagem bilateral. Não foi um caso grave, mas também preocupa o tempo que demorou para desenvolver o quadro clínico e também o tempo que manteve positivo a secreção com PCR positivo, sugerindo que o período de transmissibilidade pode ser longo. Outra coisa que causa um pouco de preocupação é o fato de que o período entre o início de sintomas e a internação, em média, tem ficado em torno de 7 dias, nos primeiros pacientes lá da China. Também colocando uma questão que o paciente fica muito tempo fora do hospital, eliminando o vírus e podendo transmitir potencialmente. A dispneia evolui, em média, no 8º dia e a insuficiência respiratória no 9º, né? E internação na UTI em torno do 10º dia. Né? Então, os primeiros pacientes, o período entre o início de sintoma e procurar assistência médica era de 5,8 e diminuiu um pouco, mas mesmo assim continua alto. É um paciente que demora para procurar o serviço de saúde, talvez porque os sintomas iniciais são muito frustros, embora o paciente já possa, teoricamente, estar transmitindo. Mais uma vez aqui, o paciente para internação hospitalar no início do surto era de 12, depois passou para 9, que também é um tempo bastante grande. Esse hospital aqui não atende criança, por isso não tem a criança demonstrado. Mas parece que o número de crianças afetadas gravemente por este vírus parece ser extremamente baixo.
mais baixo do que o esperado. E agora adulto jovem tem sido acometido e o vermelho aqui é de quem foi para terapia intensiva, tá certo? Alguns pacientes não têm comorbidade, tá certo? Então nem todos que vão agravar são pacientes com comorbidade. Logicamente, quem tem alguma outra doença de base vai ter um risco maior para agravamento. O quadro clínico, o que prevalece é a febre, tosse e falta de ar, né? E a rinorreia, né, que é a coriza, né? É menos frequente. Então, isso ajuda a gente a diferenciar de um quadro de um resfriado comum, tá? Embora alguns tenham, ele é bem menos frequente. E todas as idades estão representadas, né, nessa série de casos, menos os menores de 18 anos, porque a gente já falou que é um hospital de adulto. Uma proporção não tem doença de base e uma proporção grande de pacientes necessitaram de cuidados intensivos. Quando a gente olha a taxa de letalidade, ou seja, o número de pacientes que acabam falecendo da doença, entre todos que desenvolveram a doença, fica em torno de 2,9, mas a gente tem que olhar isso com bastante cuidado, porque os dados são iniciais, pode haver uma tendência dos primeiros a serem identificados serem os mais graves, então esse dado tem que ser interpretado de maneira bem tranquila e não pode se fazer grandes estimativas a partir disso. Mas, de qualquer forma, comparando com o MERS-CoV, com o SARS, no MERS-CoV, a taxa de letalidade era 37% e no SARS de 10%, ou seja, é bem menos letal do que os outros coronavírus que emergiram. A proporção de pacientes que precisa de suporte ventilatório também é bem menor, aqui em 10%, no MERS-CoV 80% e no SARS 14% a 20%. O R0, que é um indicador da capacidade dele de se transmitir no início da transmissão, é um conceito que vocês vão ouvir falar demais, né? Que é a taxa de reprodutibilidade básica, ou seja, quantos casos, em média, um paciente leva numa comunidade quando ele acaba de chegar naquela comunidade. Quantos casos secundários ele vai ter? Assumindo que a comunidade é toda não imunizada. Então, se presta muito esse R0 para quando a gente está introduzindo um novo vírus. Então, o COVID atual, né, que é o nosso Covid, ele tem em torno de um caso leva a 2,5, 3 casos secundários, o MERS-CoV 0,5. Se esse R0 é menor do que 1, a tendência é não se manter na população, porque um caso leva a meio que vai acabar. 10 casos levam a 5, que levam a 2 e vai acabar. Então, na verdade, o MERS-CoV ele não se sustenta na população geral. Agora, o SARS era próximo também do que a gente tem observado no nCoV. Para ter um título de comparação, a taxa de letalidade, por exemplo, da influenza aviária H7N9 é de 40%, a taxa de letalidade do influenza de 2009, que deu aquela pandemia, é de 0,03, ou seja, se a gente considerar esse nCoV como realmente 3%, é muito maior do que o influenza pandêmico, mas, como a gente já colocou, tem que ser interpretado de uma maneira bem tranquila, ver se realmente isso se confirma ao longo do tempo. Aqui mostrando que a curva de ocorrência dos casos de SARS durante o surto que teve de 2002 e 2003, ele começou subindo muito rápido, depois ele inclinou a subida, mas rapidamente ele parou de subir de maneira exponencial, porque as medidas de controle foram eficazes. Até o momento não está ainda numa situação tranquila o Covid, né, que é o Covid-19, que é esse vírus atual desse ano. Então, é importante se observar que a taxa de letalidade do SARS, por exemplo, era mais baixa no início e foi aumentando em razão de acumular óbitos que pacientes já estavam internados. Então, qualquer avaliação que a gente faça
Agora, são precipitadas. Por quê? Pode ter uma subdetecção de casos leves, ou seja, está no meio do furacão lá Wuhan. Só vão investigar pacientes graves, não vão investigar pacientes que não tenham formas graves. Então isso infla a gravidade da doença. A outra coisa, pode ser que muitos casos ainda estão em evolução, tem alguns mais que morrem, então você pode aumentar também. Doença que pode cair, pode aumentar a taxa de gravidade da doença. Então, realmente não é hora de fazer grandes estimativas em relação à gravidade da doença, é muito mais de tentar entender como que se dá a transmissão e quais as formas clínicas que têm se apresentado, estudar um pouco mais. Esse trabalho aqui foi publicado na revista Lancet, eu acho que é bem interessante, porque ele coloca que na atual trajetória pode se tornar uma epidemia global na ausência de mitigação. Ou seja, isso é a importância de tomar as medidas de contenção inicial. Não é? Para ter sucesso, essas medidas podem limitar a mobilidade das pessoas, né? E talvez na situação de transmissão na comunidade, ações como suspensão de atividades e tudo mais, como tem sido feito na China, talvez sejam indicadas. Então, na verdade, eles colocam ainda que as medidas de mitigação, de acordo com os planos que foram elaborados e executados para outras doenças respiratórias, podem ser utilizados. Então, os planos que já existem de contenção de pandemia de influenza podem ser utilizados com sucesso nesse caso. E é importante entender uma coisa, que quando se inicia uma transmissão na comunidade, existem ganhos que são, ainda que não tenha vacina, a gente não consiga interromper a transmissão, ou não consiga conter absolutamente, e essa doença se espalhe eventualmente por outros países, as medidas de mitigação, elas são eficazes. Primeiro, porque pode atrasar e achatar o pico epidêmico. Segundo, reduzir a carga máxima no sistema de saúde, ou seja, diminuir a demanda por leitos. Como que faz isso? Você diminui a altura do pico. Só de diminuir isso, você já diminui o estresse do sistema, por mais que o número seja igual. E mesmo assim, você ainda consegue diminuir um pouco o número de casos, né? Você consegue diminuir o impacto da doença com as medidas de mitigação. Aqui é uma simulação do Plano Brasileiro de Enfrentamento da Pandemia, com as medidas de mitigação diminuindo o R0 de 2,7 para 1,4, através das medidas de mitigação, conseguiria diminuir um pico que seria desta altura para esta. E diminuir o pico que seria com 60 dias, você estaria colocando esse pico para 5 meses depois, ou seja, você teria uma efetividade aí em melhorar o planejamento para o enfrentamento da situação. Aqui são simulações feitas a partir da China, demonstrando que as atividades mais importantes são a redução da transmissibilidade, ou seja, o isolamento das pessoas, do que diminuir a mobilidade. Então aqui são simulações feitas em cima de diminuir a transmissão e aqui embaixo, entre esse e esse, diminuir a mobilidade. Então a questão de diminuir a mobilidade não é a maneira mais efetiva de se controlar. Então o objetivo da vigilância no Brasil é tentar mitigar o risco de transmissão sustentada no nosso meio, além de oferecer subsídios para o planejamento em saúde. A definição de casos é importante porque muita gente fica preocupado achando que um paciente que teve contato num avião, que pode ter tido alguém que veio de... Calma, não tem sido considerada transmissão em nenhum outro país que não seja a China. O fluxo de turistas para a China diminuiu consideravelmente desde o início do surto. Então, quem tem risco de fato é quem esteve no local de transmissão, que hoje é o país inteiro da China que é considerado como área de transmissão. Segundo, quem teve contato com o paciente que veio da China e é suspeito. Não adianta ter vindo da China, a gente não considera essa... Embora seja possível, teoricamente, transmissão de paciente assintomático, em algum momento ele vai ter sintoma. Então ele vai ser suspeito em algum momento. Então é necessário que o paciente tenha o sintoma para a gente considerar suspeito. Caso o paciente tenha confirmação laboratorial, a mesma coisa, só que aí em vez de ser febre e sintoma respiratório, seria febre ou sintoma respiratório. Bom,
A febre, em alguns pacientes, pode não se apresentar, então não é um critério absoluto. Algum paciente tem a tosse, que veio da China, pode ser investigado e considerado suspeito, ainda que não tenha febre, né? E o contato próximo são aqueles que ficam a menos de 1 metro de distância e sem uso de EPI, tá certo? A definição para confirmação é laboratorial, e eu acho que essa questão da confirmação dos casos ainda não tem maior importância, porque ainda não tem nenhum caso confirmado no Brasil, não tem transmissão local. Importante, até o momento só a China é considerada área com transmissão, né? E a notificação tem que ser feita via telefônica para o CIEVS. O CIEVS é o Centro de Vigilâncias de Emergência em Saúde Pública, tá certo? Tem o telefone aqui no estado de São Paulo e tem o telefone do CIEVS de São Paulo, de Brasília, desculpa. O diagnóstico clínico é em cima do paciente ter tosse, febre, ou tosse e dispneia, né? São outros sintomas respiratórios também podem ser considerados, dor torácica, enfim, podem fazer parte do quadro, embora não sejam confirmatórios. Laboratorial é através de PCR de aspirado de nasofaringe ou de escovado através de nasofaringe, ou aspirado até de bronquiolar também pode ser feito. Precauções gerais, né, para a população em geral: lavar a mão com frequência, tá certo? Evitar tocar os olhos, a boca e o nariz. A região da face toda aqui, na verdade, não é a boca internamente, né? Na verdade, toda essa região da face é bom não tocar quando tiver em situação, antes de lavar a mão, né? Tem que lavar a mão antes de tocar a mão no rosto, né? Evitar contato com pessoas doentes. Quem tiver doente, ficar em casa com doença respiratória. Essas recomendações são adotadas para o influenza e devem ser mantidas no caso do coronavírus. Sabendo que não tem transmissão no Brasil ainda, mas essas medidas estão sendo recomendadas como uma forma de mudança de postura na eventualidade da ocorrência da transmissão local, tá certo? Na hora de cobrir o tossir ou espirrar, dá preferência para cobrir com o cotovelo e não, né, com a mão, porque a mão vai colocar a mão em objetos e vai transmitir para outras pessoas. Se for usar a mão, proteger com um lenço de papel. Na assistência hospitalar, a máscara cirúrgica ela é obrigatória para o paciente e para quem está atendendo, e além das medidas de contato e de limpeza da área que pode ter contato o paciente. Caso for fazer um procedimento com aerolização, como aspiração de nasofaringe, etc., tem que ser utilizada a máscara N95, que é uma máscara para aerossol. As amostras são colhidas 2 amostras, que uma vai fazer PCR e a outra vai fazer o sequenciamento genético do vírus, né? Então aqui é mostrando a coleta por aspiração e aqui por suave. O condicionamento da amostra pode ficar em temperatura de geladeira entre 24 e 72 horas, mais do que isso teria que ficar a menos 70. Os 2 guias hoje disponíveis, esse é o protocolo de manejo clínico e esse aqui é o boletim que dá as orientações sobre a vigilância do coronavírus. Inicialmente era isso que a gente queria apresentar. Muito obrigado.